quando a gente achar que não precisa mais evoluir, acabou o game, né? Todos os dias a gente tem que buscar ser 1% melhor do que fomos ontem. Fala, marqueteiro e marqueteiras desse Brasil, estamos aqui para mais um episódio do Fala Marqueteiro, hoje com uma convidada muito especial, uma mulher empreendedora, e eu vou ler aqui a trajetória dela. Ela é empreendedora, mentora e analista comportamental, apaixonada por ativar pessoas e despertar seu melhor. Sua trajetória é marcada pela coragem de empreender e transformar vidas. Bacharel em administração de empresas, abriu sua primeira empresa em 2019 no ramo de vestuário masculino. Logo depois, expandiu seus horizontes para gastronomia, investindo em uma gelateria. Mas sua missão vai além dos negócios. Como mentora de mulheres, ajuda a guiar caminhos e fortalecer identidades. Cristã, casada há 14 anos e mãe de 2 filhos, Heitor e Arthur, equilibra sua jornada profissional com valores sólidos que refletem em sua visão de mundo e no impacto que gera ao seu redor. Agora está prestes a dar mais um passo com o lançamento do livro que promete inspirar e transformar a maneira que enxergamos nossa própria identidade e propósito. Hoje vamos mergulhar nessa trajetória de empreendedorismo, propósito e como o marketing está presente no desafio empreendedor. Bem-vinda, Paula de Oliveira. Que bom te receber aqui. Ai, que delícia. Muito obrigada, Renata, pelo convite. Estou honrada em poder falar aqui um pouquinho com a sua audiência. E eu fiquei super feliz com essa apresentação aqui agora. A gente tem aquela síndrome da impostora, né, de achar que a gente nunca faz nada, que está faltando sempre mais alguma coisa. E no momento que você estava lendo aí a minha trajetória, e eu me coloquei aqui a pensar o quanto de desafio eu já consegui transpor aí ao longo dessa jornada de empreendedorismo. Muito obrigada pelo convite. Sensacional. A gente que está lisonjeado de te receber, né? É muito bom falar com pessoas que fazem, né, o que tem que fazer para poder conquistar e abrir espaços e, inclusive, né, inspirar outras pessoas. Quando a gente fala aqui com o público de marketing, né, tem analista, coordenador, diretor de marketing, e é muito interessante a gente ver agora o outro lado, né? Você está na cadeira do cliente, que geralmente é o cliente que a gente atende. E eu queria, né, passar um pouquinho sobre esses desafios, desde o quanto, quando, qual momento você percebeu que era importante ações de marketing, né, na sua jornada empreendedora, e como que você fez para desenvolver isso. Eu sei que você é muito autodidata, então você tem estudado e desenvolvido estratégias de marketing, né, até de forma solo, e em alguns momentos também tendo direcionamento para conseguir, né, chegar aos resultados que você precisava e precisa e tem desenvolvido cada vez mais. Renata, você falou uma coisa muito importante aí que se resume em uma única palavrinha, que é a palavra cliente. Eu acho que todo o marketing que deve ser desenvolvido dentro dos empreendimentos, eles devem ser pautados no cliente. É clichê falar isso, mas é o marketing feijão com arroz que realmente funciona. De cara, eu já quero aqui compartilhar um erro na minha trajetória de empreendedora que vai trazer essa reflexão de não ouvir o cliente. Como você citou, a primeira loja que eu abri foi a loja de roupa masculina. E aí, essa loja, ela fica dentro de uma academia aqui no bairro Castelo. E aí, todas as minhas peças eram todas voltadas para o público masculino, mas eu enxerguei a possibilidade de abrir o meu leque, trazendo também um vestuário fitness voltado para as mulheres, que eu falei assim, olha, eu não tenho espaço físico na loja para trazer coleção feminina, mas eu também não posso ignorar esse público feminino que passa na minha porta todos os dias. Com essa ideia, eu resolvi investir na marca Live, que é uma marca famosa, é uma marca fitness e é uma marca que transmite a sua essência através da experiência. E aí foi o meu erro, porque ao trazer essa marca para dentro do meu empreendimento, eu cortei a experiência da cliente que quer comprar um vestuário com essa essência. Com isso, eu empaquei o meu capital, porque eu não tinha giro suficiente daquelas peças, e eu achava que ao investir em um vestuário de marca era o suficiente para atrair aquelas clientes que passavam na minha porta. Só que eu não ouvi o meu público, eu fui só no achismo, eu fui só no instinto. E daí a importância da contratação de alguém especializado nessa área, porque foi na dor que eu aprendi que o cliente ele tem que ser ouvido. Se eu tivesse feito uma pesquisa rápida, chamando 4, 5 pessoas para dentro da minha loja, que estivesse passando ali na porta mesmo, oi, tudo bem? Deixa eu te falar, se eu vender esse produto fitness aqui, você entraria para comprar? Com certeza ela teria me respondido não, porque a sua loja
é para público masculino. Eu quero entrar numa loja e ter a experiência de, por exemplo, poder sair do provador vestindo um topzinho, vestindo um shortzinho, perguntar a opinião da vendedora, e eu não me sentiria confortável tendo homens dentro da sua loja comprando. Então, só ali eu já teria economizado muito dinheiro, porque eu não teria investido. Então, o erro, às vezes, do empreendedor é querer atirar para todos os lados sem o acompanhamento técnico de alguém que realmente entende, que é a sua área, né? Você disse tudo. E é um erro que o empreendedor, né, tá fadado, pode acontecer, mas até mesmo com profissionais de marketing que ainda não entenderam, né, a melhor forma de direcionar as ações. Muitas vezes, quando você está iniciando a carreira, muito ávido por fazer as coisas acontecerem, esse é um erro grande, né? Não analisar o público, não fazer uma pesquisa. E assim, falando até mesmo para os marqueteiros que estão começando, desde a pessoa que está ali no estágio, que já está num cargo de analista, mas custa caro fazer pesquisa? Não, pesquisa pode ser muito barato. Vou contar um case de pesquisa que eu fiz, na época eu trabalhava na WCOM, e a gente tinha grandes centros comerciais, a gente precisava entender o que era, o que estava acontecendo com aquele público, por que eles estavam circulando naquele centro comercial, o que chamava a atenção deles, e a gente não tinha budget para fazer pesquisa, para contratar uma empresa. Eu peguei meu time e fomos a campo, ficamos ali, acho que um mês, todo dia tirando 2 horas do horário de trabalho para ir a campo, parar as pessoas que estavam andando, circulando e perguntar. Fizemos uma planilhinha, né? Anotamos na planilha as perguntas importantes, as pessoas iam trazendo, a gente escrevia à mão na época, porque nem tinha muito de tablet, de celular na época, era um negócio que estava começando, a gente anotava na mão, mensuramos essas pesquisas, fizemos a análise, e isso ajudou a gente demais a entender o que a gente poderia criar de atratividade para passar, né, esse desejo das pessoas circularem cada vez mais ali e trazer o público. Então, esse feijão com arroz que é básico, que é simples de fazer, às vezes não é feito, porque a gente quer fazer uma coisa rebuscada, quer pensar em algo muito espetacular, em coisas que, porque eu tenho que ser muito criativo. Às vezes a criatividade está justamente em fazer o simples acontecer, né? E essa é a diferença. E o erro, ele acontece, mas ele também gera muito aprendizado, né? Eu tenho certeza que a partir daí, você já começou a entender de fato o que você precisa fazer para desenvolver, né, outras empresas, tanto que você conseguiu alavancar aí sua carreira profissional e sair, né, desse primeiro empreendimento, partir para outro, vivendo novos desafios, né? E aí, pensando nesses desafios, né, como que você fez para reverter, depois que você viu que aquele não era mais o seu público? A decisão foi literalmente eliminar essa opção da loja, né? Eu tive que fazer queimão, coloquei as peças a preço de custo. Hoje a gente já não trabalha mais com fitness. Mas da mesma forma que isso me trouxe um certo prejuízo por um erro incalculável, isso também me serviu de aprendizado. Agora eu quero compartilhar com você uma outra experiência que eu tive agora já voltada para a gelateria, onde eu exerci o marketing com a escuta ativa, que é justamente fazendo essa pesquisa com os meus clientes. Quando a gente abriu a gelateria, existia a possibilidade de trabalhar com delivery, através do iFood, por exemplo. E nós abrimos essa porta de venda, só que eu não estava entendendo muito bem o comportamento dos entregadores, porque às vezes eles vinham retirar pedidos na nossa loja e ele chegava da porta e ficava assim, oi, iFood, gritando lá de fora. E eu achava isso muito estranho. Eu falei assim, às vezes a loja está vazia e ele gritando lá de fora o número do pedido. E eu falei assim, amigo, vem aqui, deixa eu te falar, quando for para fazer retirada, pode vir aqui, pode falar com qualquer pessoa que estiver aqui no caixa, no balcão, e a gente faz a retirada do pedido para você. Aí ele falou assim, não, sabe por quê? Tem muito estabelecimento que não permite a nossa entrada. Então, para evitar esse tipo de situação, a gente já adota esse padrão de ser o quanto mais distante possível. E aquilo para mim era inaceitável, porque querendo ou não, ele era uma extensão da minha empresa. E eu percebi também que às vezes a gente tinha certas reclamações de atraso no pedido. O sorvete é um item perecível, então ele tem que ser entregue com agilidade, e às vezes acontecia dessa agilidade não acontecer. E isso me doía muito, porque eu sabia que o entregador ele não era funcionário nosso e que cada vez vinha um entregador diferente. Então eu precisava comunicar para esse entregador a necessidade da urgência da minha entrega, sem eu chegar para ele exigindo alguma coisa, já que ele não era meu funcionário. Foi aí que eu tive a ideia de criar um espaço dentro da minha loja especificamente voltado para o iFood, onde a gente fez uma mesinha de café e nessa mesinha a gente colocou lá o café expresso, o copinho, tudo
personalizado para eles, com uma plaquinha bem grande, colocando lá, falando assim, olha, é café exclusivo para os nossos entregadores do iFood, porque queremos transmitir o nosso amor para entrega na sua casa. Com isso, quando o iFood ele chega agora, se o pedido dele não está pronto, primeiro a gente chama ele, oi, tudo bem? O seu pedido já será liberado, mas aqui, a gente tem um espaço reservado para vocês. Você aceita um cafezinho? Eu sei que você está trabalhando aí, às vezes de sol a sol, não tem tempo de tomar uma água, um café, e aí eu aponto para aquele espaço que a gente fez. E ele se sente completamente acolhido. Por quê? Não é uma coisa que está lá na loja para todo mundo, qualquer cliente pode pegar. Não, existe uma plaquinha falando que é exclusivo para o iFood. E aí, com isso, ele se sente acolhido. Com isso, Renata, a gente conseguiu reduzir o nosso tempo de entrega, a gente conseguiu ativar esse nosso respeito pelo entregador, então, se sentindo visto, ele se sente pertencente e ele quer fazer a melhor entrega possível para o nosso cliente. Sem falar que eu mirei no entregador e acabei acertando o coração dos meus clientes também, porque diariamente a gente tem pessoas que se deparam com aquela plaquinha e começam a fotografar ou começam a nos parabenizar pela atitude que nós tivemos, porque não é visto isso em todos os estabelecimentos que eles frequentam. Então eu ativei o valor da marca com o cliente e com o entregador. Isso foi uma solução simples ao ouvir o meu cliente que eu consegui institucionalizar na minha empresa. Não, sensacional. E é esse detalhe, né, essa sutileza de prestar atenção no detalhe. O profissional de marketing, ele tem que ter essa escutativa, ele tem que ter essa sensibilidade, e é como você falou, às vezes uma estratégia que parece aos olhos ser simples, impacta no resultado, né, e no ganho do produto, serviço, marca, da empresa. É um detalhe que faz a diferença e que, se você não tiver essa sensibilidade, você perde oportunidade. E é simples de fazer, sem custo, né? Um custo muito baixo, com um retorno muito mais assertivo, né? Então, é muito importante a gente ter essa sensibilidade e esse diferencial, né, da empresa, do empresário, em se permitir, né, fazer essas ações, escutar às vezes direcionamentos de marketing, né, executar algumas ações, sair um pouquinho de ficar pensando, eu preciso de fazer essa operação acontecer e pensar quais são os caminhos mais simples e às vezes efetivos para que as coisas, né, de fato gerem resultado, né, gerem a receita esperada. Isso é sensacional. E pensando, né, em todas essas ativações, né, nesses pequenos detalhes de marketing, para que, né, o seu negócio se desenvolva, que você consiga obter os resultados que você precisa. Hoje, você identifica que existe um passo específico que você ainda precisa tomar, né, pensando no viés de marketing, para mudar um pouco o jogo do seu negócio? Você acha que já está bem? Como que está essa leitura de cenário atual? Não, eu falo que quando a gente achar que não precisa mais evoluir, acabou o game, né? Todos os dias a gente tem que buscar ser 1% melhor do que fomos ontem. Então, na área de marketing, por exemplo, eu ainda tenho uma dor muito grande. Falando da gelateria em específico, tem 2 anos que nós estamos lá no Castelo. Mas ainda hoje eu me deparo com clientes que chegam lá no balcão e falam assim, nossa, que legal, que bom que abriu uma gelateria no Castelo. Quanto tempo vocês estão aqui? Aí eu penso assim, gente, mas eu estou aqui há 2 anos fazendo incessantemente campanhas e ações e existe um público muito grande ainda que não me conhece. E quando eu falo não me conhece, eu não estou nem falando de outros bairros, na cidade inteira, não é isso. É dentro mesmo do meu bairro, dentro de um raio muito pequeno. Então, quanto mais eu puder usar das ferramentas de marketing para conseguir atingir esse público, que às vezes não sai tanto de casa, ou não sei se você tem essa mesma percepção, mas o mineiro, ele é muito conservador. Sim, sim. Às vezes ele elege um estabelecimento como sendo aquele do coração e ele acaba indo sempre as mesmas vezes, sempre no mesmo lugar. E aí, quem está surgindo como novidade no mercado, ele tem esse desafio de se apresentar para esse novo cliente. No caso da minha loja, ela é afastada da rua, então eu ainda tenho essa preocupante, porque quando você passa de carro na porta do meu estabelecimento, você não tem a visão da minha placa lá já de porta para a rua do estabelecimento. Ele precisa ter uma visão mais apurada de olhar uns 7 metros de recuo do passeio para me enxergar. Então eu tenho esse grande desafio. Embora eu tenha um excelente produto, o meu desafio hoje é levar o cliente lá para dentro, porque depois que ele entra e que ele tem a nossa experiência, ele com certeza vai voltar, mas esse desafio de fazer ele trocar aquele estabelecimento que ele já tem costume
para uma experiência nova, eu acho que isso só o marketing pode nos ajudar. A gente sabe que muitas empresas preferem testar produtos em Minas Gerais, na região sul, porque todo mundo é mais conservador, é mais exigente, e isso ajuda a entender, né, as características ali do produto. Mas pensando, né, nesse conservadorismo, realmente preciso criar ações para fazer essa atração, né? Hoje na agência a gente defende muito o inbound marketing, principalmente quando é B2C, porque é uma forma de você conseguir trazer o cliente para dentro de casa antes mesmo dele entrar na porta, né? Fazendo ações de atração, investindo em mídia em performance, para que ele comece a entender que você está ali, a lembrar que você está ali, porque não adianta ser impactado por um outdoor e ali passar durante uma semana e depois esquecer. É um relacionamento que a gente começa a desenvolver e a gente precisa de estar ali ativo nesse relacionamento para que de fato ele lembre, né? No marketing, lembrança é um dos pontos essenciais, e essa lembrança ela tem que acontecer de forma estratégica para ela não parecer spam. Sim. Então tem que ser muito estratégico para a gente conseguir de fato atrair, a gente envolve em jornadas de conteúdo, de experiência, para a gente fazer com que ele levante a mão e fale, eu preciso de ir nesse lugar. E hoje o consumidor tem uma jornada que não é mais linear, né? Antes era muito fácil, né? Fiz uma propaganda na TV, todo mundo quer ir experimentar se o produto é bom. Hoje não é bem assim. Então a pessoa tá ali no trajeto para casa, ela lembra da sua marca. Ela tá conversando com alguém fala, ela vê na rede social e aí ela pensa, nossa, eu tenho que passar lá para experimentar. Nossa, fulano falou. Eu vi aqui uma mídia, né, no Instagram falando, vi um stories. Nossa, meu colega referenciou aqui, postou. E aí quando a gente vai percebendo, aquilo tá na sua cabeça, né? Recebi um e-mail aqui da marca, ó que legal, e aí você começa a se envolver e você gera curiosidade, vontade, e aí quando você tem um produto bom, é só proporcionar experiência, né? Isso. Que é o que você já faz possível para fazer, e a gente já ganha o cliente, e aí é só fazer uma nutrição bem feita, né? Por isso que a gente defende muito o uso de CRM. Hoje aqui na Roy, a gente trabalha com RD, é um dos principais, né? Além da gente já ter passado por vários e trabalha com clientes que atuam com outros CRM, o RD, ele proporciona muito isso para o nosso dia a dia, da gente conseguir fazer uma boa atração, um envolvimento, um engajamento, né, e uma conversão de lead. Porque às vezes você está ali com um público que vai na sua loja, foi na sua loja uma vez, gostou muito do seu produto, às vezes ele até vai voltar, às vezes ele até poderia, né, falar com algum amigo, chamar para ir também, um parente, comentar com a vizinha, com a tia, com a prima, mas como ele tá numa vida agitada, na correria do dia a dia, 1000 compromissos que surgem, ele simplesmente esquece. E ele esquece aquela experiência maravilhosa de produto, mas se ele está ali no CRM, a gente está fazendo uma gestão de marketing interessante, ele vai receber um e-mail, ele vai receber um WhatsApp, ele vai receber um conteúdo rico, vai receber uma mídia impactando, lembrando da experiência de consumo do produto e da delícia que é. E isso faz ele lembrar que, opa, nesse final de semana eu vou tirar um tempinho para ir lá e vou levar a família, e vou levar um amigo. Então a gente já consegue desenvolver melhor essa atração. E isso é muito interessante porque a gente consegue ainda mais metrificar, né? E conseguir saber, por dados mesmo, o quanto que as ações estão sendo eficientes. E eu tenho essa visão muito clara hoje de que isso pode mudar o jogo do seu negócio. Mas falando um pouco da jornada empreendedora, qual que é o desafio, né? A gente estava lendo aqui, você falou que você é mãe, né? Casada há 14 anos, tem 2 filhos e tá sempre presente, né? Eu te acompanho, sim, sei que você tá sempre presente em grupos de network, em formação, investindo muito em aprendizado, além de fazer a gestão dessas empresas. Como que você faz para equilibrar os pratinhos no dia a dia? Renata, antes da gente entrar nesse assunto de equilíbrio de pratinhos, eu só quero falar que você acabou de ativar uma dor minha, porque você falou de CRM. E, infelizmente, eu não tenho ainda essa ferramenta a meu favor. Inclusive, depois a gente pode até conversar. Com certeza, a gente vai conversar. Nos bastidores. Porque eu tenho a consciência de que eu tenho que transformar clientes em influenciadores da minha marca. E aí a gente até faz algumas ações de maneira orgânica. Por exemplo, em cima das minhas mesas existe um display em cada uma das mesas, fazendo um convite mesmo para os meus clientes. Olha, se você esteve aqui e a sua experiência foi positiva, fotografe, marque a gente, e aí a gente reposta esta foto nas redes sociais oficiais da marca, mas eu também tiro um print desta postagem e mensalmente eu coloco essa foto no lado
avesso daquele display. Então, de um lado fica o convite, do outro lado fica uma foto que o cliente fez Legal, na nossa loja. E aí, com isso, o cliente ele se sente valorizado, porque foi muito legal. O primeiro mês que a gente fez isso, teve uma família que foi lá e fotografou. Eram umas 5 ou 6 pessoas na mesa, eles tiraram um selfie apresentando o produto, e aí eu imprimi em tamanho 10x15 e coloquei nesse display. Na semana seguinte, eles voltaram e as crianças que estavam nessa foto, eles encontraram esse display na mesa e ficaram imagina. Muito extasiados. Eles olhavam, mamãe, a gente tá famoso, mamãe, a gente tá famoso. E aí foi legal porque eles começaram a tirar selfie com o display, tipo assim, um display do lado, eles tirando a fotinha. Então ali a gente viu a alegria de uma ação simples que gera um marketing orgânico. Mas aí depois, na hora que você estava falando do CRM, eu fiquei lembrando aqui, falei assim, gente, essa família teve uma experiência positiva, eles chegaram a ver a fotinha deles lá, mas eu não tenho mais o contato deles, eu nem sei por onde eles andam, como eu não estou todos os dias, 24 horas dentro da loja, eu nem sei se eles têm voltado ou não. E aí, com certeza, se eles recebessem um contato meu, seja por e-mail, por WhatsApp, fazendo um convite mesmo para retornar, eu conseguiria ativar na lembrança deles esse momento, essa experiência que foi marcante deles encontrarem a fotinha deles lá, e a possibilidade de eles aceitarem o meu convite seria muito grande, né? Com certeza. Então, essa dor tá ativada aí, eu acho que a gente vai conversar, porque nesses detalhes, né, você consegue criar toda uma experiência, você conseguiu envolver, gerar uma conexão com o seu cliente, mas você não consegue gerar lembrança frequente nele. E às vezes ele vai, né, com tanta informação que tem no dia a dia, ele vai ser impactado com outra, às vezes até com um concorrente, e aí vai migrar, né? E talvez você conseguindo manter esse vínculo, talvez não, com certeza, você conseguindo manter esse vínculo, você consegue um cliente fiel, promotor da sua marca, né, que vai estar ali sempre falando bem do seu produto, consumindo e levando mais pessoas. Acabei de lembrar de um outro exemplo aqui. Na Copa, quando tinha aquela febre dos álbuns de figurinha, a gente foi na banca de revista e comprou um bloco, uma caixa fechada de figurinhas. E aí todo cliente que ia lá na loja fazendo uma compra no valor X, a gente entregava essa figurinha que na época valia ouro, né? Tava todo mundo procurando, tinha banca que esgotava e tal. E a gente teve uma feliz experiência de uma criança que recebeu um pacotinho de figurinha e na hora que ela abriu, era a última figurinha que faltava no álbum dele. Nossa, que legal. Mas essa criança pulava e falava, papai, completei. E foi muito engraçado, porque depois o pai dele voltou lá, né? Ele falou assim, olha, eu não consigo levar meu filho em outro lugar. Ele sempre fala assim, vamos lá no lugar da figurinha. O meu estabelecimento virou o lugar da figurinha. Olha que legal. Mas aí eu ganhei um incentivador mirim, porque ele convence a família dele de ir lá, porque a experiência dele foi marcante ali. Muito bom, é sensacional. É muitas oportunidades, né, que você tem, por exemplo, de usar esse influenciador mirim como um influenciador de fato, de trazer a família para perto. Então, o marketing ele vai abrindo espaço, vai gerando oportunidade, e aí a gente tem que misturar criatividade, pensar no recurso que você tem ali, né, para fazer a coisa acontecer, mas não pode deixar de ser estratégico. Sim. E o CRM, ele traz esse viés estratégico que faz com que você tenha ganhos mais rápidos ainda e mais efetivos também, né? É muito bom. A gente tem um foco muito grande na família e nas crianças, porque como você mencionou, eu sou mãe, eu tenho o Arthur, de 3 anos, e o Heitor, de 8, e um grande desafio das mulheres hoje em dia, né, é essa questão de equilibrar, entrando agora no assunto que você perguntou, é desse equilíbrio de tratar a família e trabalho ao mesmo tempo. Então, eu quis trazer esse vínculo voltado para a família dentro do meu empreendimento, mas primeiramente pensando nos meus filhos mesmo, em ter um espaço agradável para quando eu tiver que trabalhar, levando eles comigo, para que eles encontrem não só um ambiente empresarial, mas também um ambiente acolhedor. Por exemplo, finais de semana, a gente sempre faz lá a contratação de uma recreadora, que fica assim, gratuitamente para a comunidade, não só para os clientes que estão lá na loja, mas para poder fazer pintura no rosto, aquelas artes de balão inflável, brincadeiras no geral, que é onde eu tenho também um momento de descontração para os meus filhos. Quando eu preciso levar os meus filhos para lá, eles encontram um ambiente que é lúdico, que é bom para eles também. Então, quando eu penso, às vezes a gente fica assim, mas o que eu posso fazer? Vou fazer uma promoção de diminuir preço, de compre um, ganhe outro. A gente sempre acaba ficando viciado em pensar em promoções voltados
única e exclusivamente para o produto que você está vendendo. Quando na verdade não. Quando eu faço uma ação de recreação que não tem nada a ver com compra, não tem nada a ver com ticket, nada. Eu estou impactando a comunidade. E aí a comunidade passa na minha porta e vê aquele monte de criança brincando e feliz e alegre. Tem gente que vai lá e fala assim, aqui, quanto que é para o meu filho fazer o uso, por exemplo, daquele carrinho que está ali, porque a gente tem alguns carrinhos, patinete, mini bicicleta que a gente deixa disponível lá. Quanto que é para ele poder usar? Eu falo, não, pode ficar à vontade. Enquanto você estiver aqui na permanência da loja, é de usufruto da sua criança. Pode levar lá. Aí eles ficam assim... E a experiência, né? É a experiência que gera conexão. E a pessoa fala assim, nossa, aquele é o melhor lugar para eu ir. Eu posso levar meus filhos e ficar tranquilo, né? Sim. E isso faz muita diferença. Eu acho que quando a gente presta atenção nesses detalhes, a gente consegue ir criando essas conexões. E eu vejo que você tá num caminho maravilhoso. É igual eu falei, autodidata, né? Você não é a marqueteira ali, originada do marketing, mas faz muitas ações já que reverberam isso. E você consegue mesclar bem marketing e vendas para as coisas acontecerem. Nessa visão estratégica de que ficar fazendo promoção, às vezes acaba prejudicando o valor, né, associado ao seu produto, e ao contrário, você agrega valor gerando experiências que seu público gosta, que tem relação com o seu público, que tem relação com os seus valores, né? Então acaba que seu estabelecimento, seu produto reflete nos seus valores, fica tudo mais natural e ainda consegue conectar o público. Isso é um diferencial de marketing muito grande e que às vezes é um feijão com arroz bem feito, que a gente tem costume de não fazer, de esquecer de fazer, e isso acaba reverberando em resultados que não são tão legais, né? Hoje eu vejo o seu negócio com grande potencial, a gente vai conversar mais sobre CRM. Ai, que bom. Porque eu tenho certeza que muita coisa pode acontecer, mas a gente já tá chegando ao fim do nosso episódio, a gente falou bastante coisa, aprendi muito com você, com a sua visão empreendedora, né? Com a visão do cliente, de quem tá do outro lado da cadeira, isso é muito importante. Mas para fechar, a gente sempre quer saber um pouquinho mais da vida, né? E eu queria saber o que você tem feito, o que você gosta de fazer, sua música favorita, se você tá lendo algum livro agora, eu tô sabendo que você tá escrevendo um livro, na verdade. Sim. Conta pra gente. Pois é, o livro que eu tenho lido ultimamente chama Cabeça de Campeão. Inclusive, eu recomendo. Ele é muito voltado para a área dos esportes, mas ele é perfeitamente aplicável no nosso dia a dia, aonde traz abertura de mentalidade, aonde traz aquela consciência de você ter que se esforçar, sim, em algum momento da vida, para que lá na frente você colha os frutos. Então, Cabeça de Campeão é um divisor de águas. Com relação ao livro que eu estou escrevendo, eu faço votos que ele saia até o final do ano, mas ele fala muito de você propagar a sua marca. E quando eu falo de marca, eu não estou falando de um logotipo, eu não estou falando de um CNPJ, pelo contrário, eu estou falando do CPF, porque nada mais fortalecedor para o seu CNPJ do que um CPF sadio, né, por trás dele. Então, propagar a sua marca quer dizer te escutar mais, igual todos os exemplos que eu dei aqui na nossa entrevista, foram de ações que eu fiz ao me escutar, ao me perguntar, ao lembrar dos meus filhos, ao pensar nas crianças da comunidade. Não foi nada de exuberante, mas foi algo que está dentro de mim. Então, a maioria das respostas, Renata, elas estão dentro da gente. Basta nos ouvir mais e silenciar aquele sabotador da comparação. Às vezes a gente vê muito rede social e a gente fica assim, nossa, eu queria falar igual ela, queria me vestir igual ela, eu queria que a minha empresa fosse igual a dela, mas na verdade somos seres únicos, cada um tem a sua identidade, cada um tem o seu DNA, cada um pode representar e trazer para o mundo aquilo que existe de melhor dentro de si. Então esse é a minha reflexão. Maravilhoso, amei, aprendi muito, acho que todos os marqueteiros de plantão conseguiram sentar na cadeira do empresário, do cliente, entender um pouquinho a importância dessa sutileza, dessa escuta ativa, né? Sim. E essa escuta ativa para o seu cliente e para consigo mesmo, porque acho que é isso que faz a gente desenvolver na vida. Muito obrigada, Paula. Pessoal, muito obrigada pela audiência. Continue nos acompanhando, acompanhe o próximo episódio, compartilha, curte, tem muito aprendizado aqui nesse conteúdo. Até mais!